Muitos de vocês aprenderam, né, têm a ideia de que a poesia é o oposto da prosa. Será que essa ideia é verdadeira? É o que vamos ver depois da vinheta. Dessa vez eu não pensei em uma piada sobre a vinheta. Pois é. Hoje vamos fazer uma reflexão muito básica a respeito do que é o poema, né, do que é a poesia, e se isso vai ajudar quem quer escrever poesia, é óbvio que vai, né? Mas isso vai ajudar sobretudo quem quer ler poema, porque quando a gente sabe o que é a coisa, a gente sabe melhor o que esperar dessa coisa, não é verdade? Vamos dizer que você nunca tenha meditado a respeito do que é um poema e porque a vida tem dessas coisas, você é obrigado um dia a dizer o que é um poema, certo? O que você vai fazer é pegar um livro, né, mostrar aquela linha que não vai até o final da página, né, vai até muito antes, e pula, né, vai até o final da página e pula, né? Então, tem um amigo que diz que os poetas não são nada econômicos, né? Porque eles não ocupam a página inteira, né? Assim, não, vai só até um meio da página e para eles está tudo bem, né? Essas linhas são chamadas de verso e tem uma razão porque o verso é assim, até porque o verso define a unidade rítmica do poema, mas convencionou-se, né, para algumas pessoas a definir poema por meio do verso, e talvez essa não seja a melhor maneira de definir um poema. Primeiro, né, vamos dizer que não só poemas, né, estão em versos, né? Na história da literatura existe muita coisa em verso. Por exemplo, sei lá, tratados de física e de astronomia, muitos deles estão em verso, né? Você vai encontrar tratados de ciências, coisas assim, em verso, nos séculos que passaram. E a gente nem precisa, né, ir tão longe na pesquisa, basta lembrar daquela arte poética do Boileau, que é um tratado de poética, né, um tratado um tratado textual, mas está escrito em versos, né? Está escrito em alexandrinos e tudo, né? Tem estrofação, tem um sistema de rimas, etc. E aquilo não é um poema, né? Aquilo não é aquilo não foi feito para ser um poema, aquilo é um tratado, né? E eu lembro de que eu tinha uma professora de literatura francesa que dava um ponto na média a quem recitasse determinado trecho da arte poética de Boileau, né? Quem decorasse e recitasse, né? Aí eu tô me perguntando agora se eu vou passar a vergonha de tentar recitar esse trecho neste vídeo. E por outro lado, existe uma tradição difícil de ignorar de poemas em prosa, ou seja, poemas que abdicam, né, da estrutura regular, do ritmo regular do verso. Então, você tem Rimbaud, você tem Baudelaire, né, que tem uns poemas em prosa dele. Você tem Dino Campagna, o poeta italiano simbolista, dos poetas malditos, né, da Itália. E talvez essa tradição de poemas em prosa seja mais antiga do que a gente gostaria de admitir, né? Tem um teórico da literatura chamado Lewis Turco, que, segundo ele, né, é um poeta e teórico da literatura americano, e segundo ele, os Salmos do Rei Davi, o Gilgamesh, tudo isso é poemas em prosa. Agora, eu não sei acadiano, gostaria muito de saber, mas não sei. Eu não sei hebraico, né, então assim, eu não faço a menor ideia, né, de que se existe ou não existe uma estrutura de versificação regular nos textos originais de Gilgamesh e dos Salmos, né? Então eu não tenho como saber, né?
Já sabemos que opor poema e prosa, né, como se o poema fosse a não prosa, assim, isso não é o caminho para definir o que é um poema. Agora, isso não significa que seja errado associar verso e poema, né? Essa associação é uma associação clássica, a maioria dos poemas são compostos com versos, né? E versos metrificados, isométricos, regulares, né? Tudo certinho. E não só isso, né? Quando você versifica, né? Quando você escolhe rimas, quando você escolhe sons de aliteração e de assonâncias, e além disso escolhe outras figuras de linguagem, né? Paralelismos, metáforas, etc. Quando você faz tudo isso, você está dando passos para além da autoexpressão. E isso é muito interessante, porque o seu texto não está sendo um texto simplesmente para comunicar alguma coisa, mas para imitar alguma coisa. Você está fazendo o seu texto de modo que ele represente aquilo que você está sentindo, aquilo que você está querendo expressar, e não só expresse. E isso é o reino do poema, isso é o reino da poesia. Isso acontece independente se o texto está em prosa ou em verso. O poema pode ser melhor compreendido por meio da linguagem, melhor definido também, né? Apesar dessas definições parecerem sempre meio capengas, né? Sempre parece que tem algo faltando, né? Mas o poema, diferente da prosa de ficção, diferente do ensaio, diferente da crônica, no poema predomina a linguagem conotativa, a linguagem figurada, em vez do sentido próprio das palavras e do sentido denotativo, não é isso? E para que isso, né? Porque o poema tem a função de te elevar, de te encantar. E talvez esse seja um exercício muito bom para você fazer. Você escolhe 5 poemas. Vai pegando poetas que sejam consagrados, poetas da literatura brasileira que sejam consagrados. Pega 5 poemas e faça uma análise impressionista mesmo neles. Faça assim, o que neles te encanta? Às vezes pode ser o ritmo, né, das palavras, às vezes pode ser o modo como ele disse certas coisas e etc. É uma reflexão impressionista? Mas nessa reflexão está o começo de uma compreensão do que é o poético, né? E sobre o poético há muito que se falar. Aí o vídeo teria que ficar muito mais longo. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. É uma honra a sua companhia. Deixe seu like, né, seu gostinho aqui para que outras pessoas possam ver esse vídeo, né, porque o algoritmo espalha esse vídeo para mais pessoas. Clique em se inscrever para ficar inscrito neste canal e no sininho para que você receba notificações quando novos vídeos chegarem. É isso? Então, muito obrigado e até mais.